Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast 1%. Eu sou Diego Gil, ao meu lado, Yuri Barbosa. E eu gostaria que o Yuri apresentasse a convidada de hoje, porque é um assunto que eu tenho um interesse muito grande. E Yuri, isso já é algo que vem da sua vida, você já conheceu essa convidada anteriormente? Total. E o que você tem para falar sobre esse tema? Antes de falar, vou fazer o facinho aqui, né? À vontade. Eu sou o facinho, você é o difícil. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e divulgue. Ah, mas toda vez tu pede isso, Yuri. Toda vez. Eu vou pedir toda vez porque eu sou facinho, como eu digo, né? Porque se eu não fizer isso, você esquece de fazer. E esse assunto que nós iremos falar hoje é utilidade pública. O mundo tá do jeito que tá por conta do assunto que nós iremos falar. E hoje eu tenho um grande prazer, porque eu tenho um carinho gigante por essa pessoa. A gente tinha se desconectado virtualmente, mas não em laços efetivos, porque a gente se encontrou, acho que na sexta, sei lá, o dia, e é como se nós fôssemos eternos amigos, né? Ela foi minha coach em 2016, 2017, eu fui coach dela também. A gente fez aquele trabalho de coach na época, né? Hoje eu não sou mais coach, tá? Que fica muito claro. E eu tenho um carinho gigante de apresentar essa pessoa que é especialista em trauma, Diegão. Uau. 100% do mundo, 100% das pessoas que estão no mundo, elas são traumatizadas e não sabem que são. E quais são as consequências disso na vida como pai, como mãe, como empresário, financeiro, saúde, relacionamento? É isso que a gente vai descobrir. Então, seja muito bem-vinda, Natasha Ferraz! Que alegria! Seja bem-vinda, Natasha. Que bom estar aqui com vocês. Com você, Yuri, né? A gente tem uma história já. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de falar desse tema, que eu também concordo com você, que é a raiz de praticamente tudo que a gente olha no mundo e fala, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, isso não é como deveria ser. Na minha opinião, isso tem a ver com os traumas. Então, obrigada pelo convite. Estou cheio de perguntas para fazer, eu posso começar? À vontade, Diegão. Então vamos lá. Diego faz umas perguntas profundas, hein? Eita, vambora. Vamos começar devagar e até o óbvio, né? Porque a maior parte das pessoas não entende o que realmente é um trauma, o que caracteriza um trauma. E justamente não consegue compreender como que uma incapacidade de uma ação hoje, uma pessoa que às vezes é tímida, uma pessoa que às vezes ela tem baixa autoestima, tá ligado talvez a traumas de situações que ela nem lembra ou nem sabe que viveu. Então eu queria perguntar para você assim, como que a gente caracteriza um trauma? O que é esse trauma? Tá. E essa pergunta, na verdade, é muito boa, porque se a gente não caracteriza o que é trauma, fica difícil tratar, né? Fica difícil identificar na nossa vida que a gente viveu algum trauma. E acho que o primeiro mito que a gente tem que desmistificar é que trauma é só essa coisa veemente, divisor de águas que acontece na nossa vida. Isso também é trauma. A gente até chama isso de trauma de choque, que é um estupro, uma perda repentina que você teve, um veterano de guerra que viu todos seus amigos serem mortos na frente dele. Ok. Isso tudo é trauma, né? Um abuso violento e tal. Mas isso não é a única coisa que a gente considera trauma. Eu gosto muito de um pesquisador de trauma que chama Peter Levine, e ele fala que o trauma é uma sobrecarga no sistema nervoso que eu não tive capacidade ou ferramentas para lidar naquele momento. Só que o que é sobrecarga para mim, não necessariamente é sobrecarga para você, não necessariamente é sobrecarga para o Yuri. E a gente tem uma coisa que eu chamo que são microtraumas acumulativos, que às vezes vão gerar um impacto no sistema nervoso tão maior ou compatível com esses traumas veementes, porque eles acontecem de uma forma repetida ao longo do tempo. Então, por exemplo, você sofrer bullying na sua família porque, por exemplo, falavam mal da sua aparência, por exemplo. E faziam isso toda santa vez que vocês sentavam na mesa, por exemplo. Mas, nossa, você tá uma baleia, hein? Desse jeito que você tá aí. Mas você vai comer realmente a sobremesa? E esse tipo de coisa que parece tão pequena, né? E a gente fala, mas isso não é trauma. Quando acontece de novo, de forma repetida ao longo do tempo, isso vai gerar tanta traumatização quanto um trauma de choque. Então, o trauma é tudo aquilo que violou o nosso limite, que violou a nossa capacidade de lidar com o evento. E, por exemplo, a gente vê isso em estudos com irmãos gêmeos, por exemplo, que vão ter personalidades diferentes e vão reagir diferentes, apesar de ter o mesmo DNA, a eventos que foram parecidos na vida, porque não é o que a gente viveu. O trauma é a minha experiência interna do que aconteceu. Como
eu vivenciei aquilo. E se aquilo vai deixar marcas ou não na minha vida, como, por exemplo, timidez que você falou, como... Então, o trauma basicamente é isso. Ou seja, em paralelo a isso, você já trouxe uma questão que é fundamental, que é o julgamento alheio sobre o que pode ser um trauma ou o que pode realmente impactar o outro, porque é muito simples dentro do que eu posso olhar que o Yuri viveu e falar, Yuri, pô, mas só isso aí te abalou, você, putz, o que é isso? Mas eu não tô dentro de você, né? E às vezes eu acho que é até um erro muito grande, as pessoas que acham que têm empatia de estar, não, mas eu me boto no lugar dele, tá, mas eu me boto no lugar dele duplicando quem sou eu, não sendo quem ele é. Exato. Então é algo difícil de se lidar, e dentro desse contexto do trauma, me perdoe, eu acho que você ia falar alguma coisa, eu posso... Não, pode continuar. Obrigado. Tudo bem, você caracterizou que ele pode ser um choque bom, ou ele realmente pode ser algo que vá se somando, e às vezes pode se somar como encher um copo, né? Passa pingando, transborda. Exato. Também. Perfeito. A minha questão é o seguinte, como que quem está enxergando a gente, vamos pegar um contexto que muitos dos nossos... O pessoal que acompanha o nosso canal são pessoas que querem se desenvolver financeiramente, querem empreender. O que está relacionado ao empreendedorismo em relação à relação empreendedor-trauma? Porque você mesmo falou, cara, você começou a falar sobre isso, eu até falei, porque isso é assunto interessante no podcast, porque sim. Por trás do empreendedorismo, eu vou falar, hoje de manhã eu tive uma reunião que era para durar 15 minutos, passou de 1 hora, que eu saí de lá, posso falar assim, meu olho tava tremendo sozinho, assim, sabe? Olha, cara, como é que... Virado no samurai. É um sinal de descarga de energia. Total. Que tem a ver com estresse. Tem a ver com estresse. Eu na hora falei, cara, tô estressado. Eu tava mesmo. Saiu virado no samurai. E o Diego estressado, ele tá assim, ó. Diego estressado, ele, cara, eu tô estressado. Eu estressado é... Pois é. Estressado com clássico. Você já não sei, né? Mas aí eu queria entender isso para as pessoas. O que é essa relação? Porque é muito fácil as pessoas buscarem o caminho do progresso. Sim. Mas qual é a relação que está por trás da mente de um empreendedor e os traumas que o empreendedorismo pode criar? Nossa, essa pergunta ela é muito boa, porque num primeiro momento, né, você está aqui, por exemplo, no ambiente 1%, a gente está falando sobre empreendedorismo, sobre ter sucesso, sobre ter sucesso financeiro, e às vezes talvez não fique claro que existe essa relação, e ela existe muito, assim, em relação entre trauma e empreendedorismo. As pessoas não viram umas para as outras e falam assim, eu tô traumatizada. Porque quando eu era criança, as pessoas vão falar dos sintomas. Quais são os sintomas? Eu quero empreender e não consigo, eu não tenho constância, eu procrastino o tempo inteiro, eu gastei 25 mil reais numa mentoria, um puta cara da minha área me falou que eu tinha que fazer, e eu não consigo fazer o que ele fala pra eu fazer. Eu me sinto travado, eu sinto que a minha vida não anda pra frente, todo o dinheiro que eu ganho, quando eu vi, eu perdi. Eu não consigo fazer gestão do meu dinheiro. Ou, por exemplo, alguém que está querendo empreender, quer sair do CLT, por exemplo, né? E quer empreender. E aí, por exemplo, vai travar de fazer uma live. Você fala para a pessoa, por exemplo, uma orientação simples. Faça live todas as semanas. A pessoa, ela não consegue fazer. Ela não se sente segura para poder expressar aquilo que ela pensa. Ela tem medo do julgamento. O próprio ato de empreender, porque assim, com a internet... Mas empreender acho que sempre foi um pouco assim. A gente tem uma carga de estresse muito alta. Não sei se vocês concordam que empreender em muitos sentidos é estressante. Só que todos os sentidos não é estressante. Só que o trauma pro nosso corpo é estresse. Então o corpo ele não está diferenciando o estresse de empreender de um trauma necessariamente. Então qual é a carga de estresse que você está lidando todos os dias? Empreender, por exemplo, falir um negócio. Ou você, por exemplo, teve traumas na sua infância que te impedem de confiar nas pessoas e isso dificulta você de delegar, dificulta você de contratar. Você, por exemplo, não quer incomodar por causa de algum trauma e você precisa vender, então você se sente completamente travado para vender. Porque na hora que você vai vender, você pensa, cara, mas eu não quero, de alguma forma, incomodar essa pessoa. Ou será que você sente que o seu produto tem valor, que o seu trabalho tem valor? Será que você se sente confortável de vender? Então, assim, tudo isso que pra mim tem a ver com empreendedorismo tá perpassando trauma, insegurança, falta de autoestima. Então, pra mim, nem dá pra falar em empreendedorismo sem falar em trauma. E uma das razões pelas quais eu demorei pra ter sucesso na minha área era por causa dos meus traumas. Não tinha a ver com eu ser capaz ou não, tinha a ver com os meus traumas. Dentro do empreendedorismo, assim. Na última vez que eu tive com a Natasha, esses dias aí, eu olhei pra ela e falei, Natasha, eu nunca entendi por que você não é milionária ainda. Isso é um desperdício. Falei pra ela. Porque a Natasha é uma das pessoas mais capacitadas e mais inteligentes que eu conheço. E eu nunca entendi, Diego. Sabe aquela pessoa que tu olha e fala assim, cara, não dá pra entender. Não tem como entender por que ela não é milionária. Você tava no lugar... Ela falou, você tá certo. E eu nunca entendi. Natasha, deixa eu fazer uma pergunta. Com certeza tem algumas pessoas que estão ouvindo aí a gente agora falando assim, isso aí é história.
Isso aí não existe. Isso aí não é caô. Isso é querendo vender um curso no final, arrasta pra cima. Qual é? Vamos lá. Eu acredito numa coisa, contra fatos não há argumentos. Fatos são fatos e argumentos são argumentos. Qual é o fato e qual é a comprovação? Me prova que esse negócio de trauma é verdade e não é caô. Qual a comprovação científica? A gente pode ficar um pouquinho técnico agora, então? Pode. Um pouquinho, mas eu vou fazer o possível. Eu me considero uma pessoa didática, então acho que eu vou... São várias coisas. Na verdade, assim, o conhecimento das neurociências sobre trauma, ele é muito recente. Pra você ter uma noção, só tem 30 anos que sequer, até realmente dentro da psicologia, a gente está falando mais sobre trauma, e isso em termos de ciência é ontem. E os equipamentos que permitem a gente estudar o cérebro em funcionamento, eles também são muito novos. Então, por exemplo, uma descoberta científica que é feita hoje, demora quanto tempo para chegar num livro, por exemplo, de escola ou de faculdade? Demora pra caramba. E o fato é que essa neurociência está descobrindo que o trauma vai impactar no funcionamento do cérebro. Não é mimimi. Então, eu vou falar para vocês algumas coisas que são impactadas no funcionamento do cérebro. Alguns estudos demonstraram que uma área no cérebro chamada tálamo, que é como se fosse o cozinheiro do cérebro, né? Então, ele vai integrar as informações e juntar uma sopa coesa e falar, bom, é isso que está acontecendo comigo. E a partir disso, é isso que está acontecendo comigo, ele vai informar várias partes do cérebro. Por exemplo, o que está acontecendo comigo é que eu estou pegando num copo quente. Então você tem que tirar a mão do copo para você não queimar. Alguns estudos demonstraram que o tálamo, ele estava desbloqueado, ele estava desativado com pessoas traumatizadas, o que interfere na capacidade de cognição, de aprender novos conhecimentos, de conseguir contar uma história de forma coerente com início, meio e fim. Essa é uma das razões pelas quais, se você virar para uma pessoa traumatizada e falar assim, mas me conta o que aconteceu, a pessoa fica... Ela fica olhando vazio e fala, eu não consigo colocar em palavras o que me aconteceu. Por exemplo, vítimas de estupro numa delegacia. Isso também acontece porque esses estudos também demonstraram uma tendência de uma desativação do hemisfério esquerdo cerebral, que é responsável, o hemisfério esquerdo, por sequenciar, por fazer lógica, por contar com início, meio e fim aquilo que você está vivendo. E uma área do cérebro chamada área de Broca, que é responsável pela linguagem, também ficou desativada. Então, você virar para uma pessoa traumatizada e falar assim, mas isso é mimimi, faz acontecer, tá aqui. É só você fazer A, B, C, D e E. A área que deveria estar escutando o que você está falando e recebendo o que você está falando está desativada. Não adianta nada. E é por isso que alguns neurocientistas do trauma estão falando que a terapia da palavra não é suficiente para curar trauma. Ela é útil, ela tem a sua validade, porque o trauma vai gerar uma narrativa, crenças. Então, não é exatamente... O que eu conto sobre o meu trauma não é necessariamente o que aconteceu. Tem a minha narrativa, por exemplo, a narrativa da vítima. Então, sempre tudo que me acontece é ruim. Será que é sempre? Sim, perfeito. Então, tem a narrativa, tem as crenças, e isso tudo é cognitivo. Mas, dependendo do estado que a pessoa tá, não adianta. Porque acontece, por exemplo, o que é o gatilho? É o sequestro da amígdala. Você tá aqui, a gente tá aqui tranquilo, todo mundo ótimo. Daqui a pouco acontece alguma coisa que remete a um trauma seu, que você nem lembra que remete, porque como o tálamo ele fica desativado, a memória do trauma ela é processada de forma fragmentada. Então, você às vezes, por exemplo, passou por alguém que estava com um perfume X, que lembrava o perfume da pessoa. Quase uma âncora sinestésica que desencadeia uma estratégia toda. Exato, só que você não lembra, você não sabe o que isso perfeito. tem a ver. Então, na verdade, pra você é do nada. Pra você fala, por que eu tô reagindo assim? Isso é do nada. E você começa a se julgar. Eu sou louca? Por que eu tô assim do nada? Por que eu tô tremendo do nada? Por que eu tô ansiosa do nada? Quando, na grande realidade, o que tá acontecendo é que o seu cérebro, ele se adaptou ao trauma. E, então, alguns pontos sobre por que não é mimimi. Se adaptou ao trauma, isso aí é interessante. É uma adaptação. Que pode, na verdade, a gente fala que o sistema nervoso autônomo ele fica funcionando errado, desajustado, e a gente tem que reprogramar o sistema nervoso autônomo da pessoa para ela sair do trauma. O cérebro tá tentando ajudar, na verdade, ele quer proteger. Exato. A cabeça dele tá te fazendo coisa boa. Exato. Então, por isso que eu falo, posso falar uma coisa polêmica? Deve. É bem polêmica. Muito polêmica. Prepara o corte, Mike. Não existe autossabotagem. Só existe autoproteção. Eu não tô querendo dizer que os comportamentos de autossabotagem não estão acontecendo contra o que a pessoa conscientemente quer, mas pro cérebro da pessoa, aquilo é a melhor atitude que tem a ser feita nesse momento. E quando eu enxergo por esse ângulo, eu tiro a pessoa de uma culpabilização, porque o que ela vai falar? Eu sou fraca, isso é mimimi, eu não consigo porque eu não quero, quando na grande realidade a pergunta é, do que o meu cérebro quer me proteger? E o que eu faço para deixar o meu cérebro seguro, para que ele colabore comigo, ao invés de me auto-sabotar.
Entende? E também não se deixar, né, se levar pelo cérebro que só quer proteger e economizar energia. Total. Ou seja, Por isso que esse conhecimento não, existe a procrastinação por isso. Você tem razão, que é a procrastinação porque o cérebro quer economizar energia. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, esse também é uma opção. Mas eu tô falando que na maioria das vezes tem algum elemento que a gente não tá. Quando tem uma resistência muito grande, tem algum elemento. Assim, não tem a ver com um princípio de familiaridade. Energia, O novo, uma sinapse que não existe, não. Peguei. Eu acho muito interessante você falar dos tálamos, que eu já estudei um pouco mais sobre eles, inclusive numa linha de estudo um pouco mais diferente. Ele seria considerado um nono chakra. Ele também é um vórtex de energia muito forte. Além da timo, o nono seria os tálamos. Ele tem uma representação muito forte e um comando interno de conexão que, para mim, iria até além do cérebro, até num intuito intuitivo, a questão mais intuitiva. Então, quando isso é bloqueado, a pessoa perde realmente, né? Ela perde completamente a capacidade de ser quem ela é. Ela fica refém de um cérebro que... Exato. Cara, isso é muito, muito, muito profundo que você tá falando. E tem mais duas coisas importantes, se você puder trazer só um pouquinho mais de ciência, mas eu vou parar aqui. Traz. Que é... Não, é bom trazer em ciência, porque vai ter um monte de chato aí que vai ficar falando que não existe. Bom, vocês vão ser convencidos agora. Então, a gente falou sobre essa desativação do hemisfério esquerdo, da parte lógica cognitiva, que é quem a gente está querendo falar, né, e que muitas vezes não está respondendo. Mas também existem outras duas coisas. A primeira delas é que os cientistas fizeram alguns estudos com o que a gente chama de rede de descanso, digamos assim. Eles avaliaram o cérebro de pessoas quando elas estavam sendo instruídas a não pensar em nada. Por exemplo, focar só na sua respiração. Tipo mindfulness, uma meditação. Eles foram rastrear o cérebro das pessoas nesse estado, porque acredita-se que esse estado, quando a gente está focado em nada em específico, a gente acaba focando na gente. Então, acredita-se dentro da neurociência que esse modo de colocar alguém num equipamento dessa forma faz com que a gente ative no cérebro as áreas relacionadas à autoconsciência e à autopercepção de si mesmas. E tem uma área no cérebro chamada moicano da consciência, que tem uma série de estruturas, que tem a ver com essa sensação de autoconsciência. E em pessoas traumatizadas, essas áreas ficaram completamente desativadas dentro desses estudos, onde a pessoa estava focando só nela mesma. Então, quando se comparou pessoas não traumatizadas com traumatizadas, a pessoa ela se desconecta de quem ela é. Porque o trauma, lá, em essência, o que é o trauma? O trauma é a desconexão. Aí vai acontecer uma estratégia de defesa muito comum, que é a dissociação, que é eu me desconecto da dor porque tá doendo demais. Então eu não quero sentir, eu me desconecto de mim. E isso já tá demonstrado. Porque a dor tá dentro de mim. Sim. Só que como é que a pessoa ela vai ter sucesso, por exemplo, e saber até com o que ela quer empreender se ela tá desconectada dela, se ela não sabe identificar o que tá acontecendo com os limites do corpo dela, se ela não sabe quem ela é. E a terceira coisa que acontece quando a gente tá falando de trauma queria trazer uma teoria também do Peter Levine, que eu já falei aqui, que a gente pode reagir a um trauma, dizer 3 formas básicas, mas tem mais, mas não vem ao caso, que é, a gente pode reagir ao trauma com luta, com fuga ou congelamento. Então, se tem um perigo, ou eu vou lutar contra esse perigo, ou eu vou fugir desse perigo, ou tem a terceira resposta, que é o congelamento, que é quando eu não posso lutar e quando eu não posso fugir. E aí, toda a carga que foi ativada para usar para eu lutar ou fugir, fica trancada dentro de mim. E o que esse pesquisador diz é que essa resposta de congelamento, que é similar ao que os animais fazem quando eles estão fingindo a própria morte, já viram um animal fingir de morto? Isso aumenta a chance de sobrevivência do animal. Por quê? Porque se ele está se fingindo de morto, o outro animal pode pensar, mas será que essa carne, ela tá boa? Quanto tempo esse ser está aqui em decomposição? Às vezes o animal pode se distrair e pensar, ele já morreu. E no que ele se distrai, você foge. Então, todos os mamíferos, eles têm essas estratégias, lutar, fugir ou congelar. E a estratégia de congelamento deixa a pessoa se sentindo literalmente paralisada. Ela pode gerar um eco, como se fosse uma sensação de quase morte, de estar morto em vida. E muitos de nós vivemos experiências que levaram a gente a ficar congelado. E é por isso que a gente não consegue se movimentar na vida. E as pesquisas, eu estava olhando um artigo científico essa semana, falando que essa sensação de congelamento não é só psicológica, ela é no nível celular e metabólico, como se a pessoa entrasse num estado de hibernação. E aí você vira para essa pessoa e fala assim, mas é mimimi, por que você não faz? E enquanto isso, todo o metabolismo dela está em estado de hibernação. Como que ela faz isso? Como que ela vai além disso, se a gente não falar de trauma, se a gente não levar esse conhecimento para as pessoas? Cara, entendeu? Tu tava falando de gatilho e eu tenho uma história interessante sobre gatilho, né? Não é minha, mas é da minha prima, minha sobrinha. Minha sobrinha foi adotada. Eu tenho 2 sobrinhas adotadas, que é filha do Gustavo, que estava aqui. Gustavo é meu irmão de criação, considero como irmão. E ele adotou a Tainá e a Thaís.
A Tainá, ela era burro de carga. Ela tomava insulina sem ter nenhum problema para ganhar Bolsa Família. Uhum. E a Thaís, ela apanhava muito. Por quê? A avó dela dizia que ela era fruto do demônio. Se dizia pastora e falava que ela era fruto do demônio e batia muito nela. Botava a mãozinha dela para trás e batia muito, muito, muito nela. A ponto dela ir pro UTI e quase morrer e ter uma camisa no hospital toda ensanguentada que é dela. É um troféu. Então ela apanhava muito. E aí o Gustavo estava vindo com a Natália e aí começou a tocar uma música evangélica, daquelas músicas antigas que a gente chama de corinho, acho que é corinho. E do nada a Thaís entrou em posição fetal no carro, do nada, assim. Que não é bem do nada, ativa, né? É, do nada, a gente sabe, mas entrou em posição fetal e começou a gritar assim, botando a mão no... E o Gustavo e a Natália, tipo, acontecendo, tal. Uhum. E aí eles tiraram a música e ela chorando, aí depois passou um tempo, aí depois a Tainá falou, papai, mamãe, aquela música era a música que a minha avó colocava alta no último volume para maltratar ela, né? Ou seja, para agredir ela, para maltratar ela, aquela música era a música que ela botava em último volume. Ou seja, aquela música desperou uma âncora nela que gerou uma posição fetal e deu curto, assim. A Gustavo falou que ela gritava muito e com a mão no... e com a mão no ouvido e tal. Isso é muito triste, né, cara? E eu tenho uma pergunta para fazer para você, Natasha, que é o seguinte. Uma coisa é o trauma, que, por exemplo, ela sabe que viveu. Bem veemente, inclusive. Mas a gente sabe que os estudos mostram com muita clareza o que acontece na formação da primeira infância. Ou seja, os traumas de quando, por exemplo, né, a criança ela faz o primeiro cocôzinho dela, ela chama os pais felizes para mostrar. Aquele é o primeiro projetinho que saiu, ela tá feliz e ela é comida no esporro. Com 30 anos de idade, ela não consegue botar um projeto para fora, não sabe por quê. Então, existe um percentual, existe uma forma de ter uma relação comparativa entre o que mais prejudica um adulto hoje, um homem, uma mulher de 30, 40, 25 anos, está mais relacionado ao que a pessoa sabe e percebe que viveu, mesmo que inconscientemente não veja essa causa desse evento no que ela está fazendo aqui, ou a maior parte desses traumas, eles acontecem nessa primeira infância, onde a pessoa nem sequer tem essa percepção. Sim. Excelente pergunta. Ele é bom de pergunta, né, Yuri? Te falei, pô. Eu escolhi um cara bom pra estar do meu lado. Boa. Mas assim, com certeza um dos maiores preditivos da gente ter problemas na vida adulta são os traumas acontecerem na infância. O fato do trauma ser precoce, ou seja, acontecer na primeira infância, é realmente algo que dificulta, de fato, porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, qualquer coisa que aconteça na primeira infância vai ter um impacto muito maior. A gente fala que a primeira infância é uma janela de oportunidade, porque, por exemplo, para aprender um idioma é muito mais fácil, sim ou não? Porque o cérebro está fazendo todo tipo de conexão e milhares de conexões ao mesmo tempo e se especializando, né, se tornando especialista naquilo que a gente vai usar na nossa vida adulta. Mas essa janela de oportunidade é também uma janela de vulnerabilidade, porque vai se especializar em quê? Em segurança ou em perigo? Em se proteger ou em se conectar? Porque o cérebro humano, ele é programado para se conectar e o trauma reprograma o cérebro para ser programado para se proteger. E isso tudo acontece, quando acontece na infância, vai ficar entranhado com os padrões da pessoa, com os caminhos neurais do cérebro da pessoa. Então, fica um trauma muito mais difícil de tratar. Quanto mais precoce e crônico um trauma, pior ele é. Inclusive, assim, obviamente que toda a primeira infância é vulnerável, mas às vezes os piores traumas a pessoa não lembra, porque são traumas que a gente considera pré-verbais. Aconteceram antes que a criança tenha adquirido linguagem, são os que geram mais impacto por causa do que eu expliquei. Só que a pessoa não tem uma memória declarativa, que ela consiga pôr em palavras do que ela viveu. A gente fala que ela vai ter uma memória do corpo, isso fica, depois a gente pode falar mais sobre isso, uma memória implícita do que aconteceu. E aí tá cheio de gatilho na vida dela, ela não sabe por que ela não consegue, por exemplo, empreender, por que toda vez que ela vai fazer uma live ela gagueja, ela não sabe. E ela começa a pesquisar na vida dela e não tem uma explicação. Por quê? Porque a explicação tá em algo que aconteceu quando ela tinha 1 ano de idade. Por exemplo, o meu principal trauma, que depois, inclusive, eu acessei, o que é muito louco, é quando eu tinha 1 ano e meio. Então, a maioria das pessoas vai falar assim, mas é a criança, não lembra, tanto faz se tá acontecendo agora ou não. Pelo contrário, quanto
mais precoce, pior. Então vou ter que fazer uma pergunta direta agora, que para quem está ouvindo vai falar, beleza, minha vida não está indo como eu gostaria. Então, isso pode estar acontecendo comigo. Sim. Como que as pessoas podem fazer? Por exemplo, eu como hipnoterapeuta, a gente tinha trabalhos de regressão, reimprint, estruturas que voltavam. O que hoje de mais tecnológico, mais moderno, esse estudo do trauma faz para que... E até pergunto para você, será que seria interessante que cada pessoa, independentemente dela perceber que está vivendo um desafio ou não, o Yuri aqui, a gente não percebe, existe algum tipo de tratamento, não falar tratamento que pressupõe que você tem um problema, mas existe algum tipo de trabalho que pudesse mergulhar dentro da pessoa e poder fazer quase que, vamos falar, uma limpeza interna e ver assim, apontar aqui, cara, olha só, aqui teve problema aqui. O que é o melhor hoje a se fazer? Então, boa pergunta também. Existem muitas terapias hoje que a gente vai considerar que são modernas nesse sentido, que são terapias que a gente chama de terapias de processamento de trauma. São terapias que estudam essa teoria toda e que, em algum sentido, desejaram se tornar uma terapia focada para isso. Mas eu nem acho que isso é o mais importante. Eu acho que quase toda terapia e processo pode ajudar, desde que siga algumas premissas. Essas premissas, eu vou chamar elas de abordagem trauma-informed, que é, por exemplo, o que eu busco ensinar para as pessoas. Eu busco ensinar abordagem antes de técnica. Porque técnica, cada um vai ter a sua, cada um vai ter a sua preferência. Por exemplo, eu particularmente acho que a hipnose ela pode ser muito efetiva, assim como eu acho que tem que ter alguns cuidados com a hipnose, que também tem que ter nas outras técnicas. E esses cuidados são que a gente pensa na abordagem trauma-informed, que é como se fosse o que está por trás de qualquer técnica que eu vou utilizar. Uma das coisas que está por trás, o primeiro princípio da abordagem trauma-informed é a segurança. Porque olha que disruptivo. Quando você pensa em tratar trauma, a primeira coisa que você pensa é, vou enfrentar a ferida, sim ou não? A maioria das pessoas pensa, vamos botar o dedo na ferida aquilo. De um jeito ou de outro. E embora quase toda terapia tenha que ter essa etapa mesmo, ela não é uma etapa errada, se você faz essa etapa de enfrentar do jeito errado ou no momento errado, você fixa o trauma da pessoa ao invés de liberar. E aí ela sai aliviada da sessão, mas o sintoma piora, ou vira outro sintoma, ou nunca resolve, e ela faz 5 sessões, 10 sessões, 15 sessões. Não é normal você fazer 30 sessões e continuar com um problema. Aonde tá? Boa, Natália. Pô, tem algo errado aí. Eu ia te perguntar justamente isso, porque quando você fala, eu fico me botando no lugar da pessoa que tá em casa, porque as pessoas, elas gostam muito de ter uma noção assim, talvez eu tenha um trauma. Em quanto tempo consigo melhorar isso? As pessoas têm um pouco disso. Sim. Você está trazendo que tem hoje formas, eu sei que pela hipnose, ela pode ser benéfica ou ela pode botar só um tapa-buraco ali, que na verdade não curou nada. Eu já vi isso acontecer. Não é só a hipnose, são outras técnicas também. Imagina. Né? E, cara, esse é um assunto muito interessante. Mas assim, eu vou trazer uma visão do que eu já vivi em experiência de vida, que eu queria entender o que você tem a dizer sobre isso. Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa e você vê claramente, quando você entende quase a criação das pessoas, pai e mãe, você vê muito do porquê de alguns comportamentos. Você vê muito porquê que a pessoa é insegura, porquê que a pessoa ela é mais geniosa. E a pessoa sabe às vezes disso, ela sabe que aquilo aconteceu, só que ela busca de todas as formas fazer com que aquilo não gere essa relação, porque ela não quer olhar para essa causa. Sim. Então, como que a gente faz hoje para mostrar para as pessoas que, basicamente, todo desafio vivido, ele é consequência de uma causa mal resolvida no passado. E que é um trauma, que mesmo que não tenha sido de choque, é uma coisa que tem que ser olhada e não precisa necessariamente doer para olhar. É isso. É isso. Não precisa doer para olhar, porque se tiver doendo demais para olhar, adivinha o que está ligado no seu cérebro? O mesmo sistema de alerta que criou o trauma. A gente precisa encontrar uma forma de olhar, até mesmo para as coisas mais dolorosas, de uma forma que a pessoa se sinta segura. De uma posição perceptual diferente, que ela possa se observar. Também, mas segura, no sentido que... Deixa eu dar um exemplo para vocês, por exemplo. Às vezes uma pessoa chega para mim para fazer uma sessão de terapia. Aí eu pergunto, como que você tá? Aí a pessoa fala assim, tô bem. Não, você não tá bem. Sua linguagem corporal não está alinhada com o que você tá me falando. E aí eu viro pra pessoa que tá... Lembra que eu falei para vocês que uma das estratégias que a gente tem ao trauma é dissociar. Dissociar é quando eu me desconecto do que eu tô sentindo, porque aquilo é desafiador e eu tenho que funcionar. E eu tenho que levar meu filho pra escola, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que vir aqui fazer um podcast. Então, tudo isso aqui que eu tô sentindo, eu vou dar uma ignorada, porque a vida tem que continuar. Isso é uma estratégia que não é ruim em si mesma, só que quando ela vira cronificada e a pessoa só faz isso, o que acontece é que quando ela vai, por exemplo, a gente tá falando isso aqui pra vocês, pode ser que você fique
não querendo entrar em contato com isso. Por quê? Porque você tá dissociado. Porque dissociar te fez chegar até aqui. Porque se você não tivesse dissociado, talvez você fosse arrebentar. Talvez você não tivesse aqui assistindo essa live hoje. Então, eu não tô condenando a dissociação. Mas quando a gente traz o conhecimento, a pessoa pode começar a falar, nossa, será que eu tô sentindo isso então? E aí, o objetivo da terapia, por exemplo, quando eu falei do cliente que chega assim, eu falo assim, e a pessoa, por exemplo, fala de um problema, a gente conecta com trauma e, por exemplo, eu pergunto, e você tá se sentindo confortável pra gente olhar pra isso hoje, pra gente poder começar a endereçar isso hoje? E a pessoa fala, sim. E daqui a pouco o ombro dela faz assim. O que o corpo dela tá falando pra mim? Não. Não tô confortável. E o corpo fala muito mais do que do que o que sai da boca, né? E às vezes a gente tá preparado mentalmente, de fato. Mas o seu corpo não. E o trauma acontece primeiro no corpo antes de acontecer na mente. É uma resposta reflexa do sistema nervoso autônomo que vai fazer uma enxurrada de neurotransmissores no corpo antes que você processe cognitivamente no córtex pré-frontal o que aconteceu. Então, tudo bem, você pode querer, você pode estar pronto mentalmente, você pode falar que você quer. Mas se o corpo da pessoa diz que não, e eu forço, eu só gero mais alarme, mais trauma, mais estresse. A pessoa fica presa num looping que nunca termina. Isso é muito interessante que ela está falando. Fazer um paralelo rápido, porque ontem eu estava fazendo uma reunião com a minha equipe e eu faço análise de call de vendas. Assim. Eu sei que você também é um especialista em venda e é muito engraçado que às vezes você vê as pessoas falando as coisas e elas não observam a estrutura não verbal, né? A fisionomia, exato, o corpo da pessoa que, tipo assim, ela já não tá mais ali, ela não... Cara, você não tá... Olha para as pessoas, viva, saia da técnica, saia do script, viva e perceba e sinta o outro. Esse sentir é uma coisa que as pessoas ignoram. Por quê? Pelo medo, por querer controlar, por querer não viver o desafio de estar presente. E aí, voltando com essa analogia, aí eu pergunto para você, Natasha, assim, tudo bem, todo mundo tem trauma e o trauma não necessariamente é uma coisa que foi um choque, como você falou, ela pode ser um acúmulo de situações, mas como que uma pessoa hoje que ela quer evoluir e ela realmente está travada, ela não sabe de onde vem os traumas. Ótimo. Aí vem aquela questão, eu tenho que fazer uma terapia. Tem gente que vai falar, dá todas as desculpas, cara, eu não tenho dinheiro nesse momento, eu não tenho tempo. Ou não acreditar. Você é pra gente doente, eu não sou doente. Existe uma maneira hoje que a pessoa possa chegar e falar assim, olha, eu consigo num questionário, de alguma forma, ou você tem algum conteúdo que a pessoa possa identificar, se ela possa estar sendo refém de algum trauma, de repente, alguma coisa que ela possa pensar assim, cara, não sou eu. Às vezes ela está sofrendo, até como você falou, achando que ela é uma pessoa incapaz, e na verdade ela está sendo protegida pelo cérebro de uma forma que ela não está tendo percepção. Como que as pessoas que não estão tendo o resultado que esperam podem perceber se existe um trauma ali mal resolvido? Bom, a primeira coisa para você identificar, acho que são duas perguntas. Primeiro é como eu identifico se tem um trauma, não sei se está certa essa pergunta. E acho que a outra pergunta é o que é que eu faço com isso? Tem algo que eu já possa fazer com isso, mais acessível? É isso que você perguntou? É, até mais acessível. Vamos falar, a gente está falando no mundo digital. Você provavelmente pode ter alguma coisa, não sei, está criando alguma coisa, como você estava falando, de conteúdo que possa ajudar essas pessoas. Porque eu acho que a pessoa, num primeiro momento, até para procurar uma terapia, ela tem que estar convencida que ela vive um desafio que faz sentido ela mudar. Eu acho que se você quer identificar se você vivenciou algum trauma ou não, é muito simples. Hoje na sua vida, existe alguma coisa, algum obstáculo, alguma coisa que você quer e não consegue? Ou alguma coisa que acontece na sua vida que você, por exemplo, você sente que a sua autoestima está em dia, você sente que você consegue ser consistente, porque consistência e disciplina tem tudo a ver com trauma. Eu fiz uma live só sobre isso. Será que você consegue se sentir consistente? Será que você procrastina de uma forma talvez um pouco além do que é normal? Porque todo mundo procrastina um pouco, isso é normal, mas se a procrastinação atrapalha a sua vida, será que nos seus relacionamentos, os traumas aparecem muito nos relacionamentos? Porque a gente se engatilha muito nos relacionamentos. Como que é quando quando você está se relacionando com os outros, você se sente inseguro, engatilhado, quando a pessoa reclama de algo de você, Então, tudo isso que está acontecendo, reflete um pouco. Aconteceu algo na sua infância que potencialmente pode ter levado você a se sentir assim? E além de perguntar isso, mesmo que você não lembre, quando você pensa nesse gatilho, você fecha os olhos, leva a atenção para o seu corpo, lembra, o trauma está no corpo. O que você sente quando você pensa nesse gatilho? Raiva. Eu sinto minha barriga encolher, eu sinto... E você sente isso como um padrão? Então, se é um padrão e está fixado, as chances são de que isso é trauma. A gente não tem, óbvio, uma forma de garantir, de dar com certeza, sim, com certeza isso aí foi trauma, porque nós somos seres muito complexos, assim. Representação, né?
Não é só o trauma. O que você come? O que você bebe? Você faz exercício físico? Como são suas relações? Quem são seus amigos? Não dá pra dizer que isolar, tipo assim, foi só isso aqui, mas não dá pra ignorar. E é tão sábio que o corpo, ele representa muito a causa do que a gente começa a sentir. Eu lembro que na época que eu estudei lá sobre os princípios do Dr. Richard Bandler, na PNL, sim. Tinha algo chamado repadronagem neurohipnótica, que na verdade era quando você percebia como que o seu corpo reage àquilo e você invertia o movimento que o seu corpo fazia e aquele ali parava na hora. Porque o corpo, ele conduzia realmente a mente começar a sentir algo e você interrompia. Lógico, era um tapa-buraco, lógico, não é uma coisa que... Eu não conheço pra dizer também. Mas assim, eu acho fantástico o que você está trazendo, que as pessoas elas não conseguem ter essa percepção do corpo. E eu até te fazer uma pergunta sobre algo que eu acredito, já estudei, mas quero ouvir de você, que é especialista. Até que ponto também, né, o corpo falando está representado em sintomas, está representado em estruturas que é muito fácil a gente chegar e eu tô mal do estômago, do pescoço, eu dormi mal jeito, ou o estômago que eu devo ter comido uma coisa estragada. Mas até que ponto o cérebro começa a informar para o corpo aquilo que ele tá vendo que você não está mudando em atitudes? Como é essa relação trauma-sintoma? Existe algum estudo ou algo que você possa falar em relação a isso? Não sei, vamos ver se eu entendi direito o que você perguntou, mas assim, a grande realidade é que não se fala mais, pelo menos dentro dos meios científicos que eu estudo, em, por exemplo, doença psicossomática, porque toda doença é psicossomática, como se essa divisão fosse burra, como se toda doença tivesse um componente psicológico e um componente físico. Não tem, óbvio, algumas doenças têm um componente mais físico, então, concordo com você menos psicológico, e algumas têm um componente mais psicológico e menos físico. Mas a gente não tem como separar toda a doença e condição humana e sintoma é psicossomático. Ele tem psico e somático, que é soma, é o corpo, é psique e corpo todo. E o sintoma, ele não é o problema, o sintoma é o mensageiro. É que as pessoas acham que o sintoma é o problema. Perfeito. Né? Então, tipo assim, não, porque o problema é a minha gastrite, e aí que raiva que eu tenho a minha gastrite, que ódio que essa gastrite não se cura, o que eu faço pra me livrar dessa gastrite? Não, o que a gastrite... A gastrite não é o problema, ela é o mensageiro. O que a gastrite quer te dizer? O que ela tá informando sobre a sua raiva não trabalhada? O que a dor no joelho quer dizer? O que a dor no pé? O que a fibromialgia quer dizer? Exato, o que a enxaqueca quer te dizer? Então, a pergunta é... E a gente, às vezes, quer se livrar do sintoma, a gente quer se livrar do mensageiro. Eu não tenho que me livrar do mensageiro, eu tenho que me livrar da raiz. E é o mensageiro que me diz... O mensageiro é amigo, aliás. Exato. Inclusive, eu nem estaria aqui... Eu usei o exemplo da gastrite, porque esse é um dos principais sintomas de traumatização que eu tive. E eu não estaria aqui se não fosse essa gastrite. Olha, eu primeiro quero parabenizar, está sendo um conteúdo muito rico, muito direto ao ponto. Parabéns pelo conhecimento. Eu vou fazer um hiato, que eu não sei quanto tempo a gente pode levar para isso, mas acabou que a gente não falou anteriormente. Eu queria entender aqui, na hora do podcast, você fala que você realmente enveredou por esse caminho porque você foi vítima desse caminho. É vítima assim, né? Vamos falar. Eu falo mesmo, vítima de trauma. Assim. Você viveu algum grande trauma. Não sei se você pode compartilhar brevemente. Claro. E se possível for, como que disso virou essa vontade de você fazer esse estudo tão bonito que você está fazendo hoje? Obrigada. Eu tô falando disso porque eu sou uma sobrevivente de trauma. E por muito tempo era insuportável ser sobrevivente de trauma. É o que eu... Lembra que o Yuri falou? Não sei porque a Natasha não tá milionária. Sabe quando você sente que você tem potencial? Quando você sabe que você tem diferenciais. E desculpa se isso parecer um pouco arrogante, gente, mas eu sempre soube. É como se eu soubesse e eu não conseguia pôr aquilo pra fora. Aquilo era muito sofrido pra mim. Por exemplo, eu tinha picos e vales de energia. Eu ficava meses sem ter força pra nada. E daqui a pouco vinha um pico, daqui a pouco meses sem ter força pra nada. E mesmo assim, eu não me encaixava em nenhum diagnóstico de transtorno mental. Eu não encaixava num diagnóstico de depressão, de bipolaridade, porque tem os critérios pra você ser encaixado. Era simplesmente um sofrimento que ninguém me dava uma explicação pra esse sofrimento, né? Então, e aí eu comecei a ter uma gastrite muito severa, que não é uma gastrite, tá doendo meu estômago, é dores de queimar a minha boca, a minha língua ficar doendo, o meu dente doer por causa do ácido. Não é uma coisa fácil, é uma coisa durante anos sentindo isso. Então, assim, era insuportável, né? Por exemplo, antes de encontrar o meu marido, que a gente vai fazer quase 10 anos juntos, eu passei por um relacionamento abusivo. E me vi ali apanhando, e como se fosse um flashback da história da minha mãe com meu pai. Então, eu fui estudar isso porque eu tinha uma parte minha que não queria aceitar que era assim, que eu tinha que ficar quebrada. Porque eu me sentia quebrada, eu me sentia como se eu não tivesse solução, como se
certas coisas na minha vida nunca fossem mudar e eu tivesse que simplesmente aceitar. E tinha uma parte de mim que falou, não, eu não vou aceitar. Eu vou encontrar a solução. Custe o que custar. E esse é o caminho de 15 anos, porque desde que eu comecei a estudar autoconhecimento, o que eu queria era me curar dos meus traumas, porque basicamente, falando bem rapidamente, porque se for pra contar todos os traumas tem que ter 6 podcasts, mas quando eu era criança, o meu pai ele era alcoólatra e a minha mãe estava exposta a uma situação de violência doméstica. Então, basicamente, com muita constância, o meu pai chegava em casa bêbado, puxando cortina, tacando conteúdo de gaveta no chão, talher no chão e gritando. E ele tinha quase 2 metros, então assim, ele gritando era uma coisa que assustaria um adulto. Eu fico imaginando uma criança pequena. E então, teve o trauma constante de, nos primeiros 5 anos da minha vida, eu estar exposta àquilo numa base muito constante, o que obviamente deixou meu sistema nervoso completamente ligado no hiperalerta, né? Então já criou uma disfunção ali no meu sistema nervoso autônomo. E aí eu quero contar essa história da seguinte forma. Teve um dia eu estava fazendo um curso de autoconhecimento e comecei a me sentir muito ansiosa nesse curso de autoconhecimento e comecei a ter uma crise de ansiedade. Foi a primeira crise de ansiedade que eu tive e eu não sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Aí eu saí desse curso, da sala do curso, e aí o professor veio atrás de mim, o que está acontecendo? Detalhe, não teve nenhum gatilho no curso, a não ser o fato de que estava passando um vídeo sobre o coração. Estava passando, tipo assim, o sangue passando por dentro do coração. Mas depois eu conto por que isso foi um gatilho. Comecei a ter uma crise de ansiedade, o professor saiu da sala e falou assim, Natasha, o que está acontecendo? O que você está sentindo? E eu só conseguia me balançar e falar, ele vai matar ela, ele vai matar ela, ele vai matar ela. Caramba. E aí o professor falou, ele quem? Eu falei, não sei. Aquilo ficou muito estranho. Eu, na verdade, eu tive um flashback. Flashback é um sintoma de trauma, que é quando você começa a vivenciar agora como se algo tivesse acontecendo no passado. Por exemplo, um veterano de guerra que escuta o escapamento de carro e abaixa com medo como se ele estivesse na guerra. Isso é um flashback, é um sintoma de trauma. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceram várias coisas em cursos específicos que estavam me dando uma dica de que algo errado tinha acontecido na minha infância. E eu falei, mãe, eu sei que aconteceu algo mais sério do que o que você me contou. E eu preciso que você me fale o que é. Porque eu não tenho como me curar daquilo que eu não sei que aconteceu. E ela falou assim, teve uma vez, quando você tinha mais ou menos 1 ano e meio de idade, que o seu pai chegou bêbado em casa, partiu pra cima de mim, começou a me enforcar, e ele quase me matou na sua frente. Eu só escapei porque perto de mim tinha um cigarro que eu tinha acendido e eu consegui, mas ela ficou com marca no pescoço e tudo mais, tirar o braço dele. E eu assisti essa cena quando eu tinha 1 ano e meio. Eu lembro dessa cena com palavras? Não, eu não lembro, mas o meu corpo guarda as marcas. E foi isso que aconteceu no curso. Ele vai matar ela, ele vai matar ela. Esse é um dos principais traumas que eu tive que trabalhar em terapia. Eu não consigo contar pra vocês quantas sessões eu tive que fazer pra trabalhar um trauma que aconteceu quando eu tinha 1 ano e meio. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que você não é louco, você que tá aí. Existe uma explicação para os seus sintomas. Talvez a gente não, inclusive, nunca vai encontrar essa explicação em palavras como eu encontrei, mas tem como a gente resolver. A vida não foi feita pra gente viver uma vida infeliz, de sofrimento, cheia de gatilho, onde a nossa vida não vai pra frente. Eu não acredito nisso. E é por isso que eu gosto de falar desse tema, né? Porque foi o que me salvou. Natasha, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um assunto que tá muito em alta agora, que tá muito em evidência, que é o narcisismo. Né? Tá muito em alta esse assunto. Uma das coisas que a galera alega é que o narcisismo não tem cura. A gente vai entrar na parte das polêmicas, é isso? É uma das coisas que alegam, né? Narcisismo não tem cura e não tem jeito. Uma pessoa narcisista ela não se cura. Quero a tua opinião quanto a isso. Tá. Narcisismo tem cura ou não tem cura? Calma, calma. Explica primeiro o que é o narcisismo, que tem gente que não vai entender isso. O narcisismo ele é um transtorno de personalidade que vai fazer com que uma pessoa ela haja de forma manipulativa com a outra pessoa, vai fazer com que ela tenha comportamentos de chantagem emocional, comportamentos de codependência emocional, onde essa outra pessoa ela é humilhada e ela, enfim, é um transtorno bem difícil de conviver, principalmente se você é criança e você tem, por exemplo, um pai ou uma mãe narcisista, mas não só o narcisismo, né? É difícil conviver com qualquer pai ou mãe que tem algum transtorno mental, por exemplo, uma depressão severa, um transtorno bipolar, um transtorno borderline, não é fácil conviver. E é altamente traumatizante porque o que a criança precisa na infância são 2 palavras, conexão e constância. E a pessoa, às vezes, com transtorno mental severo, não consegue oferecer isso para a criança está sempre naquela sensação de que algo de ruim vai acontecer. Agora, aí a minha opinião não é só sobre o narcisismo, é sobre os transtornos mentais, tá bom? E ela é uma opinião que pode parecer polêmica para algumas pessoas.
mas já existem vários estudos científicos que estão começando a apontar na direção que o trauma está na base do desenvolvimento de vários transtornos mentais. Isso não significa que os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Não dá pra gente dizer que é só o trauma que causou isso. Tem alguns transtornos que têm um componente genético maior do que outros. Perfeito. Uma herdabilidade maior, digamos assim. Mas até essa herdabilidade, por exemplo, não sei se vocês sabem que o trauma transgeracional já é algo cientificamente bem solidificado. Tem um estudo científico que foi feito com ratinhos há algum tempo atrás, e eles emparelharam um cheiro específico neutro com um estímulo de medo com os ratinhos. Então ficaram lá, cheiro, medo, cheiro, medo, cheiro, medo, até que os ratinhos tinham a resposta de medo sem o estímulo aversivo, só com o cheiro que eles tinham colocado. E essa resposta, ela passou até a 3ª geração. Eles pegaram bisnetos desses ratinhos, colocaram o cheiro e eles tinham a resposta de medo. Então, até mesmo quando a gente fala sobre herdabilidade dentro dos transtornos mentais, da onde vem essa herdabilidade? Onde tudo começou lá atrás? Então, a minha opinião é que, eu acho que a ciência da psiquiatria, na verdade, que os meus estudos são dentro da psicologia e dentro das terapias integrativas. A área que estuda transtorno mental é a psiquiatria, né? Que não é muito a minha especialidade. Mas a minha opinião é que a psiquiatria, ela fala que não tem cura para que as pessoas não tenham falsas esperanças, para que elas aprendam a lidar com os seus sintomas, caso eles não possam ser, de alguma forma, eliminados. Mas eu acredito, essa é a minha crença pessoal, que é possível, sim. Você Então, tem remissão. Aí eles chamam de remissão. Teve uma remissão dos sintomas. Aí eles não querem usar a palavra cura. Mas o que é a remissão, então, dos sintomas? então, narcisismo, na sua opinião, tem cura? Pode ser que sim. Pode ser que Eu não. queria esse corte. E uma coisa a se falar, não sei se também isso é válido, eu não sei até que ponto dentro de uma formação em psiquiatria, embora eu estive falando com um psiquiatra ontem, eles também são bem estimulados a entenderem dessa forma, porque existe uma indústria farmacêutica que precisa vender remédio. Então, olha que coisa polêmica. Aí vai dar ruim. Aí, vamos lá, Aí vai derrubar nosso podcast. Tu vai mexer com a indústria farmacêutica, irmão? Tem que falar. Vai derrubar nosso podcast, porque aí... A grande realidade, gente, é que eu tive agora no último Congresso Internacional Mundial de Trauma em Boston, agora em maio. Estive lá, e a Bethany Brand, que é uma PhD especialista em dissociação, que é uma das coisas que a gente falou aqui, ela disse que fizeram uma pesquisa com os PhDs em psicologia nos Estados Unidos e descobriram que só 8% dos PhDs em psicologia nos Estados Unidos tiveram algum treinamento em trauma. Aí eu te pergunto, qual é esse percentual no Brasil? Qual é o percentual de psicólogos e psiquiatras no Brasil que tiveram realmente um treinamento em trauma com base nesse conhecimento novo que eu tô falando pra vocês? É sugestivo aqui, o podcast 1%, né? Talvez seja 1%. Não que chega, tenha. não Se chega. foi. Não chega. Não Foi. sei. Eu acho que não foi. Então, qual que é o Com problema? profundidade, não. A gente ouve falar de trauma de forma superficial. Uma pessoa traumatizada. Ela sofreu um trauma. Mas não com profundidade e trazendo, né? Não sei se eu concordo, mas trazendo a profundidade científica, validada, né? De consciência, neurológica, ciência, Sim. né? E O que sabe- a gente ouve ele foi uma pessoa... É até falado de forma brincadeira. Ele tá traumatizado com esse negócio aí. E traumatizou. Tá traumatizado. Então, às vezes, até falado até na brincadeira, né? E o problema principal é que, por exemplo, o maior estudo sobre trauma que já foi feito até hoje, que foi feito com 17 mil americanos, constatou que 61% das pessoas do estudo, no mínimo 61%, tinham vivido pelo menos uma experiência traumática. Qual que é o problema do estudo? Esse estudo avaliava só 10 tipos de trauma. E os outros 30 tipos de trauma que não foram avaliados? Será que é só 61% mesmo? E outra, a população desse estudo, essa que fez esse estudo, era uma população 80% branca, 74% tinha ensino superior, e a grande maioria, todas tinham seguro-saúde. Ou seja, a gente estava pegando um recorte um pouco privilegiado. Será que esse percentual continua o mesmo se a gente olhar para países subdesenvolvidos ou para populações com menos acesso a educação, segurança e tudo mais? Então, a pergunta que eu te falo é, se eu pego hoje 61% da população mundial, se eu generalizo esse número, a gente está falando de pelo menos 5 bilhões de pessoas afetadas pelo trauma. E tem um estudo do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos que foi feito, que fala que se o trauma fosse prevenido, a gente teria uma diminuição de 44% dos casos de depressão. E depressão hoje é a maior causa de incapacidade que existe laboratorial hoje no mundo. Qual é o impacto econômico se a gente cuida do trauma e 44% das pessoas que têm depressão
deixam de ter. Qual é o impacto na saúde pública quando a gente leva em consideração que essa taxa, por exemplo, na população carcerária e na população normal, a diferença é bizarra. Isso que eu ia falar. É bizarra a diferença. O impacto que a gente tem na criminalidade, Em tudo. nos negócios, em tudo. Tudo. Como seria se a gente gastasse dinheiro para prevenir trauma, para tratar trauma na sociedade? Tá, mas a gente tem que ser também prático com as leis da sociedade. Então vamos pensar assim. Se as pessoas têm um trauma, você está falando que é muito importante que as pessoas possam olhar para isso. Olhar para isso, em grande parte, envolve a pessoa fazer uma terapia. E a gente fala de uma população, fora o preconceito em relação à terapia, né? Sim. A questão é até uma questão econômica. Sim. Então, assim, e de tempo, porque também as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia e não conseguem fazer isso. Sim. Por isso que a minha pergunta que é o que eu acho que você também está desenvolvendo, não sei se tem onde você pode falar, o que dá para se fazer hoje no mundo online? Eu sei que, nossa, Diego, minha mãe é psicóloga há quase 50 anos, e fala, poxa, Diego, é muito diferente eu estar de frente, né, para o meu paciente do que online. Já tive que fazer algumas coisas, mas a minha percepção, ela é muito diminuída, mas dentro de uma condição entre você não ter nada, porque a pessoa não tem condição de fazer uma terapia, o que é possível se fazer no mundo online para que a pessoa possa ter ou um acompanhamento ou uma reprogramação mental para que ela possa sobrepor esses traumas? É claro que não existe uma resposta fácil para esse problema que eu trouxe, né? Existem várias questões estruturais, sociais, de políticas públicas. Não é algo que, inclusive, eu tenha a resposta pronta, embora, falando do ponto de vista social, embora eu esteja tentando fazer isso com o instituto que a gente está abrindo, que em breve mais detalhes, mas a gente quer tentar encontrar algumas soluções. Mas o que eu posso dizer que as pessoas já podem fazer desde já e que não custa nada é elas fazerem um processo para restabelecer os próprios limites, porque o trauma é uma violação de limite. Lembra que eu falei que o trauma é uma violação do limite de carga que a pessoa aguentava? E isso faz com que a gente se desconecte dos nossos limites. Quer ver um exemplo? Quer ver uma resposta traumática que é tida pela sociedade como algo bom? Perfeccionismo. Perfeccionismo não é algo bom. Perfeccionismo é resposta traumática. Então, a pessoa que é perfeccionista, por exemplo, ela tá entrando além do perfeccionismo num lugar de ser workaholic. Por quê? Porque ela quer ser perfeita, ela quer performar, ela quer ser aceita, ela quer que tudo seja perfeito. Muitas vezes, quando ela tá lá, ela tá com fome e não come, tá com sede e não bebe água, ela tá desconectada dos limites dela. Falei isso em reunião. E isso não é bom. Você, por exemplo, deixar de malhar todos os dias porque você só se preocupa em ganhar dinheiro, isso não é bom. Isso é resposta traumática. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa beber água, você precisa se alimentar. Então a pergunta é, o que você pode fazer hoje para voltar a restabelecer os seus limites? Porque se você fizer isso, você desliga o alarme do cérebro. Olha que incrível que ela falou agora, que corrobora com aquela fala brilhante que você teve com as meninas aqui sobre o podcast 1%. O podcast 1%, ele tem esse nome justamente porque a gente considera que é 1% das pessoas que depois da busca profissional do financeiro, que é uma busca prioritária para a sobrevivência nossa, passa a usar do tempo ou do dinheiro para olhar para as outras áreas também, não ficar escravo. E o que você está falando é muito interessante, porque a pessoa já tem um monte de trauma, ela às vezes não se sente bem com ela, aí ela sabe que trabalhar e ganhar dinheiro é uma coisa boa. E quando ela ganha a primeira vez, é a primeira vez que talvez ela perceba que ela tem algo de valor. Total. Ela se torna aquilo e ela nunca vai parar para olhar para a saúde, para o relacionamento, para a espiritualidade. Então o podcast 1%, para você que está ouvindo a gente aqui, o objetivo nosso é mostrar justamente isso, para que você possa entender que por mais que exista uma prioridade financeira, até a 7ª lei do 1% das 10, prioridade não é exclusividade. Então, qual é o mínimo das minhas outras áreas que eu não negocio, que é importante para mim, que sem isso eu não sou feliz, não importa quanto dinheiro eu ganho. Aliás, você deve saber com mais propriedade do que eu, quantas pessoas que ganham muito dinheiro, mas estão extremamente infelizes com trauma. Não estou falando que o dinheiro é ruim, não é para você ter crença que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro ajuda e é bom demais. Sim. Mas assim, é uma forma de mostrar para as pessoas que quando você está fazendo isso, você não está sendo um cara focado no meu negócio. Eu odeio essas situações do tipo que para você chegar lá, cara, eu ralei, eu fiquei 2 anos sem, sei lá, passando necessidade, eu não ia pra academia, eu não saía, me tranquei no meu quarto. Nossa, é bonito você ver que o cara teve essa história. Eu falo, cara, você podia ter tido essa história sem fazer nada disso até em menos tempo. Boa. Eu acho que assim, o que é sucesso para vocês, né? O que é sucesso para você? Para mim, isso aí não é sucesso.
Pra mim. Eu respeito pra pessoa que seja, mas pra mim, sucesso é poder ter algum tempo pra me conectar com as pessoas que eu amo, sucesso é poder cuidar do meu corpo, sucesso também é trabalhar, e eu trabalho muito, e sei que é mais que a média, que a grande maioria das pessoas, mas ainda assim eu consigo incluir isso na minha rotina. E eu sei que é desafiador no início pra muitas pessoas. Você falou isso hoje, quando eu te perguntei o seu tempo, você falou, não, eu consigo levar, eu consigo ter. Porque se não conseguir levar, vale a pena? Com certeza. Será que realmente vale a pena? E assim, eu respeito pra quem diz que não, mas pra mim não funciona assim, porque eu sou uma pessoa vítima de trauma. Eu não vou violar meus limites, eles foram violados a minha vida inteira. Chega. É igual aquele filme, né? Que pra mim é um dos melhores filmes que tem, é o Poder Sem Limites, né? Mais importante que o destino é a jornada. Exato. Poder além da vida. Poder além da vida. E basicamente, pra finalizar o que eu tava falando, é que quando a gente... Ninguém tá falando aqui pra você não ter sucesso, pra você não trabalhar duro, pra você não fazer acontecer. Mas a coisa do limite é, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar 12 horas por dia. Ok, e quando você chega em casa, você tem pelo menos 10 minutos pra você fazer uma xícara de chá, sentar no seu sofá, aproveitar que tá friozinho, pega uma cobertinha gostosa e deixa o seu sistema nervoso pelo menos 10 minutos. Vai pro TikTok. Pois é. Qual que é o problema? Eu tenho polêmicas. Diga. Deixa eu só, antes de você já tá sorrindo já aí. Olha só, uma coisa que você falou que é interessante, ou seja, a capacidade de eu lidar com o trauma, ela tá relacionada ao meu limite. O limite é variável de pessoa para pessoa. Sim. Independentemente de eu ter um trauma, eu tenho como treinar, qual é a melhor forma de eu treinar a capacidade de ampliar o meu limite? É como uma musculação, né? Vamos pensar assim. E é o que a gente chama de janela de tolerância. A pessoa traumatizada, a janela dela chata. Qualquer coisa tira ela da janela. Qualquer coisa ela se desorganiza, qualquer coisa ela é engatilhada. Como que eu aumento a janela? É o que eu tava falando. Você aumenta a janela com segurança e conexão. O cérebro humano, ele foi feito para operar na segurança e na conexão. Então, como que eu volto para isso? É o que eu tava falando, por exemplo, do chazinho. Então, eu vou lá, o seu sistema nervoso, se você passou o dia inteiro fazendo algo que você odeia, você tem que dar pro seu sistema nervoso algum minuto para ele desligar o sistema de alarme. Vai pro seu sofá, pega a sua xícara. Trabalhou 1h30 com foco? Ótimo. Conversa com alguém. Faz alguma conexão depois. Conversa vocês dois que são sócios entre uma coisa e outra. Troca uma ideia, maneira. Ri. Come alguma coisa gostosa. Obviamente que tudo isso que eu tô falando pode ser usado de uma forma disfuncional, principalmente quando a gente entra no assunto comida. Sim. Mas come alguma coisa gostosa. O que você pode fazer para nutrir suas necessidades? Para fazer o seu sistema nervoso. Você tem que fazer... E assim, o alarme do cérebro não pode ser enganado. Não dá pra virar pro alarme do cérebro e falar, desliga agora que eu quero que você desliga. O que você vai fazer pro seu alarme desligar? Você precisa fazer isso constantemente. Muito bom. E eu chamo isso de doses diárias de quentinho. Você tem que sentir um quentinho, sabe, no coração? Gostei. Dose diária de quentinho. Gostei. O que você vai fazer hoje pra poder nutrir sua dose diária de quentinho? Então não fala isso no verão aqui no Rio. Ou de friozinho, dependendo. No verão não precisa fazer muito pra não dose diária de quentinho, não. Quero tirar a tua pergunta, não, senão eu vou falar outra coisa. Fala que você... Não, deixa eu polêmica, tio. Polêmica. Natasha, antes pra te fazer essa pergunta, eu preciso contextualizar essa pergunta. Vai. Eu falo isso todas as vezes. Acho que foi um trauma na minha vida, por sinal. Mas no último podcast eu falei que não esqueceram de botar pra gravar. Mas eu falei sobre isso. Em 2017 eu passei... Foi um pouco traumático por não saber lidar com aquela situação naquele momento, que eu aprendi na porrada o que poderia acontecer no futuro, tá? Eu peguei um corte, não sei se você lembra do Transformação. Sim. E eu peguei um corte desse Transformação que eu falava exatamente isso aqui. Algumas pessoas, foi bem específico, algumas pessoas que sofrem depressão de forma inconsciente, elas criam mecanismos para que elas não saiam daquele estado por ter um ganho secundário. Falei isso. Acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa sabe. Aí pegaram esse corte e, enfim, deu uma merda federal. Um Instagram aí chamado, não sei nem se existe, Dicas Anti-Coach, né, pegou esse corte, postou lá e eu fui ameaçado de morte. Então, merda, não, pesado. E ali eu virei e falei, e pensei, cara, quantos psicólogos que realmente são preparados para serem psicólogos? Essa é a pergunta? Essa foi a pergunta que eu me fiz naquele momento, porque eu tava falando uma coisa tão óbvia,
né? Então, óbvio, é um ganho secundário, ou seja, às vezes o meu marido só tá aqui porque ele tem pena por causa da minha depressão, e eu sinto isso, que se eu melhorar ele vai embora e eu abandono, e acabou. Bom exemplo. Enfim, Sim. a pergunta que eu te faço é, e por que eu tô te fazendo essa pergunta? Polêmica. Prepara o corte, Mike. Eu sei que tu tá fazendo faculdade de psicologia. E eu imagino por que você foi fazer faculdade de psicologia, que eu imagino que o seu trabalho vai ficar mais tranquilo, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque você tá no campo espinhoso. Né? Espinhoso pra indústria, espinhoso pra verdade de algumas pessoas, espinhoso pra algumas pessoas que querem fingir que isso não existe, e assim vai. Cara, a parada é a seguinte, o que você acha, e eu tô falando de uma estudante de psicologia que tá no 8º período. No 9º. No 9º. O que você acha da faculdade de psicologia no Brasil? O que você acha das pessoas que vão sair, da tua percepção, o que você acha daquelas pessoas que vão sair de lá? É claro que a gente sabe que ali terão profissionais incríveis. Sim. E terão outros tipos de profissionais. O que tu acha daquilo ali? Eu quero que você me traga uma posso trazer percepção. Uma questão corroborando o que você está falando, que foi brilhante. A pergunta foi brilhante. Você, antes de fazer faculdade, você estudou em vários cursos. Sim, fiz mais de 40. Então, assim, responda a pergunta de Yuri, mas o que eu quero saber direcionado a isso é o que valeu mais para o seu conhecimento? Os cursos que você fez, diretos, ou a faculdade de psicologia como um todo? Tem como fazer uma comparação? Pode responder, por favor. Na realidade, assim, tudo que eu aprendi sobre trauma eu não aprendi na faculdade de psicologia. Eu acabei de falar para vocês que 8% dos PhDs em psicologia dos Estados Unidos tiveram um treinamento em trauma. Então, assim, que isso não é... Mal se falou em trauma na faculdade, eu já tô indo pro final, então assim, basicamente o que falta é mais um semestre de estágio e trabalho, então a parte teórica meio que já foi, e basicamente eu só ouvi de trauma quando foi falar de fobia ou do transtorno do estresse pós-traumático. Tirando isso, não se falou mais de trauma e várias vezes durante a faculdade, quando eu questionei sobre isso também, tinha um desconhecimento muito grande por parte dos professores. Então, eu sinto que existe uma preocupação da classe de psicólogos e psiquiatras, e nesse ponto eles estão certos, de que pessoas despreparadas em cursos de um final de semana estão indo lidar com transtorno mental, com traumas sérios, e eles estão certos. Perfeito. E eu acho que existe muita irresponsabilidade no mercado do mundo de terapias, por já ter feito muitos cursos, eu sei disso em primeira mão. Mas, ao mesmo tempo, também não é na faculdade que se aprende a fazer esse trabalho, pelo menos com trauma, com responsabilidade. Então, a pergunta é, a gente quer acreditar que a pessoa ter feito 5 anos de faculdade vai dar uma base mínima para a pessoa, e talvez dê, mas ainda assim a grande maioria vai sair completamente despreparada. Então, o que o profissional que saiu da faculdade está fazendo e o que o profissional que fez o curso de terapia também está fazendo, porque um curso não faz verão. Você não é terapeuta porque fez um curso. Esquece. Perfeito. Ser terapeuta é uma jornada que envolve, inclusive, você faz terapia? Tipo assim, enquanto você já se olhou? Porque não adianta você querer levar os outros aonde você nunca foi. Vai ser raso, não tem profundidade. Então, assim, é um assunto bem sério. Eu fui fazer a faculdade porque aonde eu quero chegar com esse conteúdo, eu sei que isso ia ser completamente exigido de mim, embora isso não tenha absolutamente nada a ver com nada que eu falei aqui de conhecimento hoje. Tudo isso foi adquirido em formações de trauma com outros psicólogos e psiquiatras fora do Brasil, formações, inclusive a maioria fora do Brasil, congressos e outras coisas, e livros e conhecimentos e cursos e formações. Então é problemático, porque por um lado os psicólogos têm razão de falar, peraí, mas você tem que saber o mínimo, tem uma galera que não sabe, e por outro lado também ficar falando que a pessoa que buscou conhecimento por fora está completamente inapta para fazer aquilo, eu também não concordo. A solução talvez fosse a gente rever o currículo da faculdade de psicologia no Brasil, que para mim é fraquíssimo. E que o Diego perguntou, onde você aprendeu mais? Nos cursos ou na faculdade? Sem dúvida. Eu não aprendi nada na faculdade. Gente, desculpa, mas... Não aprendeu nada? Nada que nada. Mas é que é muito raso. E o curso de psicologia ele é um curso muito generalista. Então, por exemplo, você vai aprender no mesmo curso psicologia hospitalar, psicologia educacional, psicologia clínica, como trabalhar nas organizações. Então, você fica fazendo um bando de matéria, psicologia jurídica, que você não vai utilizar e que passou o semestre, você fez a prova, sinceramente, você não lembra nada. Imagino. Então... Falando isso para 2 pessoas que se formaram em administração, a gente é campeão nisso também. Não foi na faculdade pensando que ia me ensinar a ser empreendedor, me ensinaram a ser empregado, ué. Pelo amor de Deus. E Natasha, tu toma muita porrada lá? Pior que eu não tomo. Não? Não sei como.
Mas eu não tomo, inclusive, tem muitos psicólogas que me seguem, psiquiatras que me seguem, Legal. médicos que me seguem. Eu acho isso de humildade, muito de uma Não, humildade. tem uma muito galera grande. cabeça aberta, né? Tem É. uma galera cabeça aberta no método Gênesis, vem psicólogo direto. Tem uma psicóloga agora que disruptou, tá abrindo outra clínica. É claro que sempre tem um engraçadinho que vem me perguntar meu CRP, né? Mas cadê seu CRP, que é o registro do psicólogo pra você tá fazendo isso? Fala assim, minha filha, não vou nem pagar. Provavelmente eu vou, mas a questão não é essa. A questão é que eu falo assim, cara, daqui a pouco eu te passo o número, mas isso faz diferença? Vê meu conteúdo aqui, vê se faz sentido pra você. Porque o que eu tô falando não é da minha cabeça, é com base em ciência também, é com base em muito estudo. Eu não acordei um belo dia e falei, toma aqui essa informação sobre trauma. Eu quero te fazer outra pergunta agora, polêmica. Deixa eu só contextualizar uma coisa que é interessante. Você fez uma pergunta bacana. Será que ela não é vítima, né, de pessoal meio que tem um preconceito na própria faculdade, com o que ela já conhece? Quando uma pessoa sabe se comunicar, no nível que ela se comunica, no tom, na linguagem não verbal, na forma que se veste, anda, caminha, fala, há um respeito muito grande, uma admiração. Ou vice, não tem meio termo. Ou admira, respeita, segue, ou não gosta, mas quem não gosta se cala, porque não vai bater de frente, porque não tem a capacidade de comunicação. Então isso é uma habilidade também que ajuda muito com que você leve esse conhecimento de forma séria para as pessoas. Também porque eu me sinto responsável, me sinto altamente capacitada para falar o que eu tô falando. Já atendi milhares de pessoas. Eu não tô falando com base em alguém que começou a estudar ontem. Eu tô falando de 15 anos de estrada de autoconhecimento. Então, se alguém vira pra mim e fala, eu não acho que você tá capacitada a falar do que você tá falando, porque mas daqui 6 meses você tá, hein? Quando você terminar o último semestre da faculdade. Você não está capacitada, isso não me engatilha. Preguiça, né? Dá até preguiça. Isso não conecta comigo. Então, talvez por não conectar, porque eu me sinto capacitada. Então, se a outra pessoa não se sente capacitada, o problema é dela. Vai fazer, então, vai seguir o conteúdo, vai fazer sessão com alguém que você se sinta capacitado. Eu acho que isso também fica a energia que a gente passa. Se a gente realmente confia no nosso trabalho ou não, se a gente realmente confia na gente ou não, ela é transmitida para as pessoas, para além do que a gente fala, das palavras, né? Não sei se faz sentido. Natasha, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se faz sentido o que eu vou falar, se vocês concordam, mas o que eu vejo é a maioria dos sintomas na vida das pessoas que mais geram problema na vida delas é o dinheiro. É um dos campeões. É o campeão, né? Divórcio estourou na pandemia por causa do dinheiro e etc. Se você observasse a quantidade de alunos que você tem, a quantidade de pessoas que você atendeu, não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, e aí talvez se o dia eu complementar, quantos % dessas pessoas o dinheiro representava o trauma? O dinheiro era o sintoma, ou era o problema, ou era o fator? Não sei se... Sim. Eu vou contextualizar trazendo então um grau de comparação. Acho que existem duas coisas, uma outra coisa além do dinheiro também, são as relações interpessoais que a gente tem. Então, assim, dentro desse viés comparativo, se faz sentido fazer essa comparação, o que mais pode traumatizar uma pessoa? É uma questão mais financeira? É uma questão mais de relacionamento? Se é que faz sentido esse tipo de comparação. Sim. As duas coisas podem ser hipertraumatizantes porque o trauma, ele é uma violação do nosso senso de segurança. E quando a gente não tem recursos financeiros, por exemplo, a gente vê nossos pais brigando por causa disso, a gente vai acessar um sentimento de insegurança e isso liga o alarme do cérebro. Mas, se for para comparar, nossos relacionamentos interpessoais vão gerar muito mais problemas do que as questões financeiras, porque a necessidade número 1 do ser humano é conexão. Perfeito. Um bebê não sobrevive sem conexão. É claro que o dinheiro também auxilia o bebê a sobreviver, tem que ter onde morar, tem que ter onde comer, por isso que as duas coisas são igualmente importantes, mas a gente vai ter... O principal problema do trauma, se eu puder colocar para vocês aqui, é o sentimento de estar sozinho com a sua dor. Porque como ser humano, a gente evoluiu para estar em conexão. A gente é mamífero, a gente esquece disso. Para ser mamífero, no mínimo tem que ter 3. Os 2 que cruzarem o bebê que vai mamar. Não tem como ter menos que 3. Então, para você ser mamífero... Em algum momento, 4. Oi? Em alguns momentos, 4. Bom, exatamente, porque aí eu já não sei, aí cada um sabe Suruba. dizer. A cara dele.
O Diego, vermelho. Olha lá. Até bebeu uma água, o Diego. Teve algum gatilho? Talento puro. Não posso falar nada. Quem sou eu pra falar do meu passado aqui? Pois é, mas numa configuração natural, geralmente 3 pra gente ter um bebê. Então, nós evoluímos desde o tempo das cavernas para viver em grupos, porque quem não vivia em grupo morria. Então, o drive para a necessidade de pertencer e se conectar, ela não é coisa de gente carente, ela é uma necessidade biológica de sobrevivência. Tanto que o maior estudo científico que já foi feito até hoje, em termos de tempo, para acompanhar qual que foi o maior preditivo de qualidade de vida e longevidade, é a qualidade dos relacionamentos. 80 anos, acho que foi 70, 80 anos. Exato. É a qualidade dos relacionamentos. Então, não foi quanto dinheiro você tinha, o principal preditivo, foi a qualidade dos Foi uma cidade, acho que na Itália, né? Que não, foi Harvard que fez esse negócio. Mas foi um lance aí de uma cidade, eu escutei esses dias. Natasha, conta pra gente aí a reunião. Essa é boa demais. Do quê? A reunião que rolou. Pra você, que o trauma veio na sua mente. Você quer que eu conte isso? Conta a reunião, porque dá um bom corte isso aí. Nem tô sabendo o que é isso. Não, mas tu vai saber. Tá. Essa dá um bom corte. Prepara o corte, Mike. Essa aí dá um bom corte. Respeito as crenças de todo mundo. Se não concordar, achar que eu tô louca, ok. Mas eu acredito que um negócio, quando ele começa a desenvolver, a crescer, ele começa a ter uma consciência própria. Quase como se ele fosse um ser também. Ele tem uma energia, uma egrégora, que é a junção da energia de todo mundo que faz parte daquilo, do propósito daquilo, da missão daquilo. E eu tenho, a minha sócia, ela desenvolveu uma técnica pra gente conversar com a consciência do nosso negócio. Então, é como se você pudesse se conectar com o seu negócio e ver o que ele tem pra te dizer. E uma outra colega nossa, que acabou também, a minha sócia conversou com ela e desenvolveu uma técnica pra gente conversar com a marca do negócio. Uma coisa espiritual, digamos assim, mas dentro desse mundo empreendedor. Eu fui fazer uma consultoria de branding com essa amiga nossa, que já estava inteirada desse princípio. E na consultoria de branding, ela falou assim, vamos conversar com a sua marca e ver o que ela tem pra dizer. Isso antes de eu pensar no instituto que eu tô abrindo, em tudo que eu tô fazendo hoje, o posicionamento. Vamos conversar com a sua marca e ver o que ela tem pra dizer. Então, fechei os olhos, me conectei espiritualmente, como eu faria com Deus, por exemplo, só que com a intenção de me conectar com o meu negócio. E nisso veio eu tava esperando uma energia super fofa, assim, feminina, bem cuidadora. Veio uma energia masculina, forte. A gente até chamei ele de boss, porque ele é uma energia muito chefe. E ele entrou em contato e falou assim, Natasha, eu não aguento mais ver você nos bastidores. Eu escolhi você por causa do seu dom de falar. Eu preciso que você vá em todos os lugares falar. E eu tenho um plano. Eu vou te mostrar qual é. E se você continuar enrolando e você não fizer o que eu quero que você faça, eu vou passar esse plano para outra pessoa. E aí? Você vai executar ou não vai? E tudo que eu tô fazendo hoje foi passado para mim espiritualmente. O instituto, o nome do instituto, o congresso que a gente tá fazendo aqui, quais são as áreas da empresa, o que tinha que ser feito, a quantidade de vidas que ia ser impactado. Essa energia espiritual, ela me mostrou literalmente a quantidade de negócios interconectados que fariam conexões com a gente por acreditar no propósito. Ele me mostrou tudo, ele me deu um planejamento de 5 anos inteiro, completamente canalizado. E falou, e aí, você vai fazer ou não vai fazer? Uma pergunta, você usou um termo até completamente canalizado. Nosso primeiro convidado aqui do Podcast Por Cento, meu amigo André Diamant, um abraço para você, André, um cara brilhante. Ele falou sobre esse senso intuitivo que ele tinha, só que, por exemplo, existem formas diferentes de caracterizar uma conexão espiritual ou intuitiva. Existe um insight, que é uma intuição dentro de mim, que é uma coisa que eu sinto e reproduzo. Sim. E existe uma voz que pode falar comigo, por exemplo. No caso do André, ele falava, cara, eu tenho uma voz que fala comigo desde que eu sou pequeno. O nome dele até é Douglas, eu chamo de Douglas. Eu não sei se é uma entidade, um extraterrestre, o que é, mas ele me deu essa ideia. Inclusive, minha metodologia foi ele que deu. Se você sentir a vontade de responder, você sente como se fosse uma voz, uma presença, algo totalmente externo a mim. Totalmente externo. Como se fosse um outro ser, uma outra. Exato. Não tem. Pelo contrário, eu entrei num processo emocional difícil nos 2 meses depois que eu ouvi isso tudo, porque eu entendi a dimensão do que estava me sendo passado e a dimensão do que eu tinha dito sim. Porque eu me comprometi e era uma energia muito espiritual. Eu não sentia como se fosse algo que eu pudesse voltar atrás, sabe? Então, era um compromisso muito sério, porque o que ele me mostrou era muito grande e eu... Pelo contrário, eu jamais teria dito o que ele me falou. Ele chegou a me dar nomes de pessoas que seriam futuras sócias da empresa ou pessoas que teriam um potencial. Ele chegou a me dizer, por exemplo, cores da marca. Ele me passou tudo, absolutamente tudo. E desde que a gente começou a colocar esse plano em execução, coisas mágicas começaram a acontecer. E eu sinto que
tem pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, por que tudo tá acontecendo pra essa pessoa e não acontece pra mim? Eu chegava a me perguntar isso, por que tudo acontece para as outras pessoas e não acontecem pra mim? Eu acho que tem momentos quando a gente tá realmente alinhado com um propósito que vai além da gente, e no nosso coração a gente sabe, porque, é claro, eu tenho a minha vida, os meus objetivos, meus sonhos, mas o que eu tô fazendo aqui é muito além de mim. Eu não tô fazendo por mim. Eu tenho certeza disso. Parece que o universo fala assim, então eu vou te ajudar a fazer, porque o mundo precisa. E é isso que tá acontecendo desde que a gente começou Mas foi realmente de fora, assim, num nível de detalhe que só quem participou da reunião lá sabe. É literalmente imagina um planejamento de 5 anos inteiro sendo passado pra você em 1 hora. E tá acontecendo e a gente tá fazendo. Muito bom ouvir isso. É loucura, né? Por um lado. Não, pelo contrário, é muito mais são. Loucura é não entender que isso existe, mas na minha opinião. Uma pergunta que pra mim, assim, tá muito bom. Eu poderia fazer várias, mas é uma mais pessoal que eu costumo fazer pra entender você. Segura essa agora, Natasha. Não, é muito simples. Você veio de um trauma, você está construindo uma história, você está sendo embasado internamente no seu coração por uma busca espiritual. Você também é uma mulher humana e deve ter suas buscas pessoais. Sim. E nesse desenvolvimento profissional, pessoal, que concomitantemente acontece, o que é o maior medo, o maior receio, ou o que ainda torna a Natasha vulnerável em alguns momentos? Eu acho que o que ainda me balança às vezes é a ignorância das pessoas quanto a esse tema, que faz com que elas sejam cruéis. É muito difícil para mim lidar com intolerância, com preconceito, com violência, principalmente porque eu venho de um lugar de violência. Então tem vezes que eu vejo coisas acontecendo no mundo que quase que minha alma duvida que isso possa estar realmente acontecendo. Me dói num nível de alma bem profundo, assim. Tem uma parte minha sonhadora desde criança, que é a parte que quer que esse mundo seja um lugar bom para a maioria das pessoas. E ela é uma parte que, de vez em quando, me faz me conectar com problemas que não são meus, ou do coletivo, sabe? Eu me conecto muito facilmente, assim, com a dor das outras pessoas. Mas é algo também que eu já... Acho que essa longa jornada de 15 anos me fez lidar melhor. Mas eu digo que, hoje em dia... Apesar disso, eu não tenho muitos medos, porque uma coisa que eu falo é, a gente tem medo de olhar para os nossos traumas, mas sabe qual é o maior presente de olhar para os nossos traumas? Parar de ter medo da dor. Eu não tenho mais medo da dor. Mesmo isso que eu falei para você, se eu sofrer um dia, eu já sei como eu saio de lá. Eu tive que sair. Então, é uma liberdade. Quando você aprende a lidar realmente com a sua dor e você tem a convicção, a dor existe, eu sei como lidar com ela, você se torna um pouco corajoso diante da vida, porque eu não tenho garantias de que eu não vou sofrer. Provavelmente eu vou, mas eu sei como lidar com isso. E isso pra mim é liberdade. Eu não fujo mais da vida, sabe? Cara, pega o paralelismo do que ela tá falando. Yuri hoje, com toda a habilidade que você tem de influenciar pessoas, de se conectar com toda a inteligência que você teve para desenvolver-se, o que ela tá falando é a mesma visão de um grande empresário que consegue arriscar tudo que ele tem, porque ele sabe que se ele perder tudo, Exato. ele reconstrói no mesmo momento. Ou seja, quando você constrói isso dentro de você, emocionalmente, você está indo além do que é um empresário, que ele sabe fazer isso no dinheiro. Mas você pegou a estrutura de como você ter a confiança em você, e não só numa estrutura externa, como dinheiro ou como físico. Se eu engordar, eu sei emagrecer. Se eu terminar, eu sei como reconquistar. Mas são conhecimentos paralelos. Por exemplo, eu não tenho talvez o conhecimento ainda de como é criar uma empresa milionária, que esse cara tem essa confiança, ou de alguém que chegou num shape perfeito, por exemplo. Mas eu tenho, na minha opinião, o que eu preciso para conquistar todos esses outros de uma forma mais fácil. Que é essa base emocional. É essa que é a questão que eu tô querendo dizer, porque não importa se você não sabe, você tem um risco maior de perder. O que você entendeu eu sei lidar com qualquer trauma, com qualquer perda de uma forma que eu posso, em qualquer área, poder estar agindo. Então eu não aprendi só no trabalho porque eu tenho segurança que eu sou uma boa profissional. Sim. Eu entendi sobre a base da estrutura, daquilo que o meu cérebro tenta, às vezes, me proteger e acaba me sabotando, como sair dali. Então, isso pra mim conhecimento que vale ouro. Isso, as pessoas estão com medo do que esse é o maior presente da vida. Que presente maior que você... Porque a dor ela é inevitável aqui nesse planeta. Se eu sei que eu sei lidar com ela, vocês estão com medo do quê? Esse é o maior presente pra mim. A minha maior conquista da minha vida é essa. Não é nenhum bem material. E é bíblico, né? A questão da dor, né? Faz parte da vida. Você vai ter aflições. Eu não prometi que você não terá aflições. Mas tenha bom ânimo. Você vai ter aflições, você vai passar por problema, mas tenha bom ânimo. E cara,
ultimamente, por exemplo, tem coisas que me deixaram triste. E eu tava sentindo a tristeza, porque hoje em dia eu não tenho mais medo de sentir as coisas, porque eu sei que elas vão passar e sei como lidar com elas. Mas eu tava ali sentindo a tristeza e pensando, cara, isso é tá vivo, como é bom poder sentir tristeza também. Ah, que potente, isso aqui me deixou triste, isso aqui me movimentou. E eu consigo estar em presença com isso. Isso é tá vivo também, é sentir tristeza, é sentir alegria, é sentir amor, é sentir raiva. E tá tudo bem, só que isso não me domina. Isso pra mim é liberdade. Por isso que, pra mim, eu incentivo todo mundo a olhar. Talvez não seja fácil, mas quando você dominar como você olha pra tristeza, como você olha pra dor... É por isso que eu falo sempre, eu bato muito nessa questão de vez em quando tu escuta assim, falo para meus alunos, suspeite de quem mande você controlar suas emoções. Não tem como. Ninguém controla a emoção. Emoção é uma necessidade fisiológica. Exato. Emoção, ela é incontrolável, porém gerenciável. Exato. Você não controla, mas você gerencia. Você escolhe o que fazer quando ela bate. Mas ela tem que existir. Exato. Né? Ela tem que existir. Quando você controla mal, ela se torna um sentimento ruim, né? Porque muita gente tem dificuldade. O que é emoção, o que é sentimento? Emoção é uma necessidade fisiológica. Se ela existe, necessidade fisiológica, ela vai existir. O que é sentimento? Representação de uma emoção. É como você representa aquela emoção. Junta a cognição com a emoção, né? A emoção é uma informação de sobrevivência. Por exemplo, se você sente, por exemplo, você conhece alguém e você sente o seu corpo com uma energia de repulsão, eu vou ignorar isso ou eu vou escutar isso aqui? Isso aqui pode ser a prevenção de um relacionamento abusivo. Porque na primeira vez que você viu a pessoa, já estava seu corpo, seu cérebro, ele é a maior máquina que existe hoje. Mais que qualquer computador da NASA, fazendo cálculo. Essa pessoa aqui tá dando bandeiras de que ela não é confiável. Vaza. E o que a gente faz? Fica. Pelos vícios emocionais. E ao contrário também, vezes, não. né? Vamos falar do lado positivo. Às vezes você tá conhecendo alguém e você sente algo que mexe tanto com você por dentro que você confia na sua intuição antes de estar só controlando com o seu cérebro. Isso é muito bonito. Diego. Isso é ser 1%, né? Diego. Isso é ser 1%, né? Diego. Isso obrigado. É bem 1% mesmo. Eu fico quieto. Falando. Olha, eu realmente estou muito feliz com essa entrega de hoje. Eu queria contextualizar aqui, porque eu teria até mais perguntas, mas eu acho que já foi, nossa, para o pessoal deve estar com a cabeça já muita coisa para refletir. O que eu gosto de lembrar aqui do que você falou é a questão dos limites. Você saber ter os seus próprios limites. E quando você fala limite, não é só até onde você consegue ir. É o seu máximo, mas tem o seu mínimo. Tem uma faixa. Então, qual é o mínimo? Que é o que eu falo aqui sempre, né? Qual o mínimo que você faz em cada área da sua vida hoje para que você entenda a primeira lei do 1%? Progresso vale mais que resultado. É melhor do que estar parado. Não deixa a sua saúde de lado. Não deixa de dar atenção no seu relacionamento. Não deixa de fazer algo diferente, mas acima de tudo, negocie esses mínimos com você. Entenda que todo dia você pode fazer melhor, pode fazer de novo, e entenda o valor do seu tempo. É bem isso. E inclusive, quando você está se sentindo congelado e paralisado, o que os estudos vêm mostrando é que a solução é o movimento e a conexão. Então não é ficar parado, não é ficar mais isolado. Você está se sentindo paralisado, fazer algum movimento com o seu corpo, algum exercício, é o que vai te tirar de lá. Então existe um mínimo também. A janela, ela não é só em cima, ela é embaixo também, a janela de tolerância que eu falei. A gente tem que estar dentro da janela, nem lá embaixo, abaixo do mínimo, nem lá em cima, além da capacidade. Dentro da janela. É aqui que a vida flui, que a vida faz sentido, que a vida é prazerosa, que a gente... E que ela vai fazer assim, né? E ela faz assim, só que de preferencialmente dentro da janela. Dentro do padrão ali. Não fora da janela. Top demais, Natasha. Que assunto, Natasha? Te falei que o podcast ia ser top? É isso, parabéns, Natasha, parabéns pelo seu trabalho. A gente espera receber você mais à frente quando o Instituto, todos os planos ali, pois é, porque é quase que, aí eu puxaria a orelha quase que um egoísmo, você ainda não está projetando tudo isso com mais força. Sim. Esse brand tem que acontecer de uma forma poderosa, o trabalho é incrível. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. Amei. Acho que Mas antes de terminar, eu quero te fazer um pedido. Cara, olhando para aquela câmera ali, naquela ali? É, né? É, óbvio, aquela. Cara, deixa algum recado, alguma mensagem que você precisa, que tá no seu coração, e depois divulga também onde te achar, as suas redes sociais, né? Você tá fazendo algum movimento agora, vai fazer. Eu vou pedir um pouquinho mais. Se você puder falar para alguém que de uma certa forma tá se sentindo ou incapaz, ou uma pessoa que não tá, que tá vendo, que tá sentindo que às vezes ela não tá performando como deveria, tá frustrada. Sim. Aquela câmera lá. E agradeço a oportunidade de falar isso, porque não tem jeito melhor de terminar nosso podcast. Perfeito. Aqui, né? Eu queria dizer para você que o problema não é você, é o que aconteceu de errado
com você. E eu sei na pele, porque eu também sou uma sobrevivente de trauma, que muitas vezes a gente fica desesperançoso de que as coisas podem ser diferentes. E eu tô vindo aqui pra falar pra você que sim, o que você viveu tem jeito, a sua situação tem jeito, e que não se contente em viver uma vida infeliz, não se contente em viver uma vida cheia de sintomas. A vida é muito mais do que isso. Eu não quero que você se contente com pouco, porque existe como a gente virar esse jogo e viver uma vida realmente feliz e realizada. E se vocês quiserem, não sei se eu posso falar aqui, mas do dia 17 ao dia 19 de julho eu vou fazer uma minissérie de 3 episódios chamada A Revelação. A gente vai fazer 3 episódios para falar várias revelações, 9 revelações sobre trauma, que quase ninguém costuma falar. Então, se você quiser acompanhar essa minissérie no nosso Traumaflix aí, entra lá no meu Instagram, que em breve a gente vai colocar o link de inscrição. Vou colocar o link, já tem, pra segunda já tem um link? Pra segunda, acho que já. Já? Acho que já. Tá. Eu me manda ele que eu vou mandar pro Mike. Tá, Mike? Então coloca aqui embaixo o link. Então, o Instagram sempre, Instagram, né? E também do coisa. Se não tiver o link ainda, caso esse podcast saia, que vai sair na segunda, às 18 horas, vai no Instagram dela, porque com certeza ela vai mandar a informação. Qual é o Instagram? Natasha Ferraz. Natasha Ferraz. Só isso. Ok. Isso, Natasha, obrigado pela sua participação, seu trabalho é incrível. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast 1%. Um abraço, até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau.